Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar hoje a nossa primeira aula virtual. Vocês sabem que a gente está tendo que ter essas aulas remotas por conta da pandemia que a gente está vivendo. Gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês, mas espero que isso passe logo e que a gente possa nos reencontrar novamente na sala de aula e termos as nossas aulas presenciais. Uma coisa importante é não esquecer, quem puder, fique em casa. E se sair, saia usando máscaras, tá certo? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre entre outras coisas, a gente falou sobre a formação do universo e a formação do nosso planeta Terra, certo? A gente viu que nós temos duas teorias para representar a formação do universo em si. A gente tem a teoria do Big Bang, que vocês lembram bem, que é aquela que diz que houve uma grande explosão e a partir dessa grande explosão surgiu o planeta, o universo, as galáxias e o nosso planeta Terra. Nós temos também a teoria do criacionismo, que é aquela que é defendida pela Igreja Católica, na qual ela diz que Deus criou tudo, criou o planeta Terra, criou o mar, o céu, tudo. Então, essa é a teoria do criacionismo. E cada um, como eu sempre digo para vocês, é livre para escolher a teoria em que acreditar. Eu, enquanto professora, tenho a minha obrigação de passar para vocês essas teorias. Bem, estudadas essas teorias que deram origem ao nosso planeta Terra, nós vamos nos aprofundar ao estudo do nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra, ele é dividido, em termos de estudo, em 3 camadas, que são as seguintes camadas. Essas camadas, elas são a crosta, o manto e o núcleo. Nós temos um desenho que, bem verdade, é que o do livro de vocês está bem melhor, então vocês podem olhar no livro de vocês, no conteúdo tem o desenho, vocês entenderão bem melhor. Mas, para vocês terem uma ideia, seria assim, essa partezinha aqui central é o núcleo do nosso planeta. Essa partezinha aqui intermediária é o manto do nosso planeta. E essa partezinha aqui, ó, superior da superfície é a crosta do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia melhor, eu vou fazer uma analogia utilizando um ovo cozido, certo? Aqui nós temos o ovo cozido, certo? No ovo, nós podemos ter a seguinte analogia. As partes seriam essa daqui. Aqui, a gema seria o centro, que seria o quê? O núcleo do planeta Terra. Essa partezinha branca aqui seria o manto. E essa parte aqui, que é a parte de fora do ovo, seria a crosta, que é a parte onde nós pisamos, certo? Então, repassando, a gema seria o núcleo, o centro do planeta Terra. Essa parte branca aqui, que é a clara, seria o manto. E essa parte aqui de fora, que é a parte que nós pisamos, é a crosta do nosso planeta Terra, certo? Espero que vocês tenham entendido a analogia com o ovo, né? Vocês podem também fazer em casa, cozinhar um ovo e dar uma olhada como fica, certo? E aí, nós vamos agora ver as funções dessas partes do planeta Terra. A crosta, ela é formada por rochas, desde rochas pequenas a rochas enormes, como a gente tem conhecimentos. Rocha, para vocês terem uma ideia, é um nome geológico que se dá à pedra, certo? Aqui nós temos as rochas, elas, como eu disse, elas podem ser pequenas ou podem ser gigantes, e aí nós temos formando a crosta. A crosta, ela origina o solo, que é a parte do planeta Terra onde nós pisamos, onde nós construímos as nossas casas, as nossas moradias, fazemos os nossos plantios, extraímos também minérios para utilização. Então é uma parte muito importante para nós. As outras partes têm também sua importância. O manto, ele tem uma consistência pastosa, como se fosse um creme, um chantilly, certo? Só que ele é formado por ferro e magnésio e tem temperaturas quentíssimas, certo? A temperatura no manto, ela pode chegar em torno de 3.000 graus Celsius, certo? E aqui nós temos o núcleo. O núcleo é o centro, é a parte mais quente do planeta Terra. No núcleo, nós vamos ter uma parte líquida e uma parte mais sólida. Mas todas essas duas partes, tanto a parte líquida como a parte mais sólida, são constituídas de ferro e níquel, certo? Então, essas são as 3 partes mais importantes do planeta Terra, que são crosta, manto, núcleo, que elas constituem o nosso planeta Terra. A crosta, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre ela, como eu já disse para vocês, ela é muito importante. Aqui agora nós vamos falar
sobre algo muito importante. Agora nós vamos falar das placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Tem um nome bem diferente, não é isso? As placas tectônicas, elas foram formadas da seguinte maneira. Inicialmente, há milhares e milhares de anos atrás, o planeta Terra ele era constituído de uma grande placa. Essa placa, muito grande, com o passar do tempo, através dos movimentos do planeta Terra, ela foi se dissociando, se quebrando e se dividiu em placas menores. A essas placas menores, nós damos o nome de placas tectônicas. E aí nós vamos relembrar algo das nossas aulas anteriores. Quais esses movimentos do planeta que deram origem para essas placas tectônicas surgirem? A gente sabe que o planeta Terra ele faz dois movimentos importantes, que é o movimento de rotação, no qual a Terra dá um giro em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, no qual o planeta Terra dá um giro em torno do Sol, certo? Que é o movimento de translação. Esses dois movimentos, eles são responsáveis para formar essas placas tectônicas. Então, inicialmente, nós tínhamos um continente só, que era chamado de Pangeia, e com o passar do tempo foi quebrando e formando continentes, partes menores, que são as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas estão sempre se movimentando. E aí, a gente não sente esse movimento, porque a rotação do planeta Terra é muito sutil, a gente não consegue sentir. Mas, em algumas situações, a gente consegue sentir o movimento das placas tectônicas, em determinadas regiões do planeta apenas. As placas tectônicas, elas se movimentam da seguinte maneira. Elas podem deslizar próximos umas das outras. Imagine que isso seja uma placa, isso seja outra placa. Então, elas deslizam próximos. Então, na região onde elas se encontram, nas regiões próximas, esse deslizamento pode causar os vulcões e podem causar os terremotos. Outra coisa também que acontece é que muitas vezes as placas se chocam e ao se chocar, uma placa fica em cima da outra. Então, quando uma placa fica em cima da outra, elas formam o que a gente chama de cordilheiras, que são camadas de terras que formam montanhas gigantes, como a Cordilheira dos Andes, certo? Então, como é que acontece os terremotos? Como eu já disse, uma placa passa próximo da outra e ao passar próximo uma da outra, elas tremem e isso faz com que a Terra trema também. E dependendo da intensidade do deslizamento dela, do movimento delas, esse terremoto pode ser um terremoto simples, um tremor muito pequeno, que às vezes nem é sentido, ou pode ser um tremor muito grande que pode causar destruições como derrubadas de prédios, de casas, destruições imensas. Como a gente já ouviu falar em alguns casos, nós sabemos que uma das cidades que mais sofre com a questão dos terremotos é o Japão, certo? E por que nós não temos terremotos no Brasil? Porque no nosso país não tem terremotos. Pelo simples fato que os terremotos só vão acontecer, tanto os terremotos como os vulcões, em países que ficam nas bordas das placas tectônicas. O nosso país não fica em borda de placa tectônica, por isso nós não temos terremotos no Brasil. E os vulcões? Como os vulcões acontecem? Os vulcões, eles acontecem o seguinte: quando essas placas deslizam nas bordas, o deslizamento é muito forte e faz com que o magma, que é o líquido que está aqui no centro do núcleo, né, no centro da Terra, esse magma ele vai subir e vai para fora, para a crosta. Aí esse magma ele é constituído de um material quente, como eu já disse para vocês, o centro da Terra pode chegar até 5.000 graus Celsius, então é muito quente a temperatura, e aí ele vai subir, certo? E vai fazer com que esse magma seja expelido para fora, formando um vulcão. Quando essa lava é expelida, ela corre e com o passar do tempo ela vai esfriar, ela vai escorrer pela terra e vai esfriar, e aí ela vai formar um tipo de rocha que nós chamamos de rocha. Quando ela é expelida, no interior do vulcão recebe o nome de magma. Quando ele sobe para fora, chama-se lava. Então, quando o que escorre do vulcão, a gente chama de lava. Essa lava, quando esfria, ela vai formar um tipo de rocha, que são rochas magmáticas, que nós vamos estudar também posteriormente, eu acho que no 6º ano, ou quem sabe ainda no 5º ano. Certo? Então, é dessa forma que os vulcões acontecem. Sobre os cataclismas,
E além dos, como eu disse, acontecem terremotos, vulcões e os cataclismos. Os cataclismos, eles são classificados, é como se fossem os vulcões e os terremotos. Só que dependendo do grau de destruição que eles causam, por exemplo, um vulcão que venha a destruir uma ilha inteira, ou um terremoto que venha destruir uma cidade inteira de forma que não seja mais reversível a utilização daquela região, então aí nós damos o nome de cataclisma a esse tipo de situação, certo? O nosso planeta, ele também tem a classificação em algumas camadas. Nós temos camadas muito importantes que a gente vai falar sobre elas especificamente de cada uma dessas camadas. As camadas da Terra também, fora as que a gente já estudou, que as 3 primeiras que a gente estudou, crosta, manto e núcleo, são as constituintes do planeta Terra. Agora nós vamos ver outras camadas que os cientistas resolvem dividir o planeta Terra para fazer melhor estudo desse planeta. Nós temos a litosfera. A litosfera, ela é formada por rochas. Ela é o solo que é formado por rochas, certo? Então nós temos a litosfera, seria a parte que é o piso, que é constituído especificamente de rochas, e na sua parte mais externa vai constituir o solo. Ela é de extrema importância, como eu já falei, porque na litosfera nós vamos construir as nossas moradias, obter o nosso alimento, certo? A atmosfera é uma camada de ar, certo? Gases, ok? Então, a atmosfera é uma camada de ar, que são gases, que envolve a Terra, certo? A atmosfera, ela é constituída da seguinte constituição: nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, entre eles alguns gases nobres. Por mais que a gente tenha essa ideia de que a nossa atmosfera é constituída especificamente de oxigênio, não se enganem, pessoal. A nossa atmosfera, ela tem apenas 21% de oxigênio. A maior quantidade é de nitrogênio, que é um gás que para nós seres humanos nós não utilizamos na nossa respiração. Ele entra nos nossos pulmões e sai sem utilização nenhuma. Então, qual a importância da atmosfera para o nosso planeta? A atmosfera, ela é extremamente importante por conter esses gases. No estudo da atmosfera, os cientistas costumam dividir a atmosfera em camadas. Elas são 5 camadas. Nós temos a troposfera, nós temos a estratosfera, nós temos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Sobre essas 5 camadas, a gente não vai nos deter a aprofundar o nosso estudo, porque vocês verão melhor no 6º ano, certo? A outra importância, a grande importância da atmosfera é conter o gás oxigênio. Para nós seres humanos, um gás importantíssimo para a nossa sobrevivência. Todos nós sabemos, vocês sabem que sem o oxigênio nós não conseguimos sobreviver. Mas outro gás muito importante na atmosfera também é o gás carbônico, dióxido de carbono, que é utilizado pelas plantas para fazer fotossíntese, e estas plantas jogam na atmosfera gás oxigênio para nós respirarmos. Então é uma relação que está interligada. Então a atmosfera, ela é extremamente importante para nós, porque nela está presente esses gases que são tão importantes para nós, assim como são importantes para as plantas. A biosfera é algo mais complexo. A biosfera é a região do planeta onde a gente vai ter vida. Então toda região do planeta que tenha vida é constituído de biosfera, desde aquelas zonas mais inóspitas, como as regiões polares, que a vida é mais dificultada, mas que a gente sabe que existem seres adaptados a viver lá, assim como os desertos, que nem todos os seres são adaptados, mas que existem seres vivendo lá. Então, todas as regiões do planeta Terra, qualquer região que seja, a gente dá o nome de biosfera. Então, toda região do planeta Terra que tem vida, eu chamo de biosfera. Aqui tem uma outra camada que eu acabei esquecendo de passar para vocês, mas nós vamos falar agora sobre ela, que é a hidrosfera, certo? A palavra hidro significa água e fera significa mundo, né? Então, a hidrosfera é a camada de água do planeta Terra. Essa camada de água, ela vai ser encontrada em 3 estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. Vocês devem saber o que sejam isso, mas vamos repassar. A água do estado sólido, ela é encontrada nas calotas polares, na forma de gelo.
A água no estado líquido, ela vai ser encontrada em oceanos, mares, lagos, açudes, todos os lugares que tem água. E a água no estado gasoso, ela vai ser encontrada nas nuvens, que é proveniente de quê? Da evaporação da água dos rios, mares e lagos, que sobe e forma as nuvens, que são água no estado gasoso. Então, a hidrosfera é a camada de água, e ela é muito importante porque nós sabemos que o ser humano, ele utiliza a água no seu dia a dia para inúmeras funções. Por exemplo, nós utilizamos a água para a nossa higiene pessoal, para beber, que é fundamental. Nós utilizamos a água para cozinhar os nossos alimentos, e nós utilizamos a água também na construção civil e no nosso lazer. Então a água é muito importante. Então a hidrosfera é uma camada de extrema importância e é importantíssima para o desenvolvimento dos seres vivos, porque nós sabemos que existem os seres aquáticos que vivem exclusivamente na água. Então eles dependem exclusivamente dessa hidrosfera. Então, nós vamos voltando um pouquinho para falar de biosfera. A biosfera, como eu já disse, é toda a parte do planeta que tem vida, certo? Essa parte do planeta que tem vida, nós temos vários pontos